Olá, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre auditoria, tá? Então, nós vimos na última aula sobre ISO, né? ISO 9001. E aí, a auditoria é em função da ISO, né? Então, não adianta a gente falar de ISO sem falar sobre auditoria. Aqui, vamos lá, auditoria. Que é auditoria, né? Qual é o objetivo da auditoria? Então, a auditoria tem por objetivo examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras, operacionais, os meios utilizados para aferir, localizar, classificar, comunicar todas essas informações, né? Então, ou seja, o que é? Ela tem o objetivo de determinar a conformidade, eficácia, ela fornece oportunidades para melhorias, né? Atender a requisitos regulamentares que são exigidos e serve para fins de certificação. Então, basicamente, a auditoria, ela é o quê? É uma verificação, né? É uma checagem se aquilo que tu está fazendo, se aquilo que tu diz que faz, você realmente está fazendo. Lembro que lá na ISO 9001, que a gente viu lá antes da AP2, ela tem qual é o objetivo dela? É dizer para o meu cliente, ó, cliente, tu confia no meu produto, porque o meu produto, ele é padrão. Por que ele é padrão? Por que eu estou dizendo, estou afirmando que ele tem a qualidade que tu exigiu? Porque eu utilizo ferramentas de medição, padronizadas, de medidas internacionais e tal, e que a minha matéria-prima, ela é toda ela verificada, ela também mantém seu padrão. Se eu estou dizendo isso, beleza, agora na auditoria eu vou te perguntar assim, me confirma isso, me prova que você garante a qualidade do teu produto, sair a qualidade, eu digo, específica, aquilo que o teu cliente pediu, né? Se ele pedir um produto ruim, tu tem que garantir que sempre saia a mesma coisa. Se o teu cliente pedir um produto bom, de qualidade intrínseca, né, tipo da qualidade intrínseca, se tu realmente está enviando para ele assim. Então, por isso que ele diz assim, ó, determinar conformidade. Tu mantém a conformidade, prova que tu mantém a conformidade. Como é que você, fabricante, mantém essa conformidade? Como é que tu garante isso? Ah, porque os aparelhos que eu utilizo para medir o produto, eles são aferidos conforme a BNT. Recebe o selo do Inmetro. Ah, bom, então, o selo do Inmetro, então me dá os relatórios de aferição pelo Inmetro. Tu tem que comprovar. Determinar a eficácia entre eficiência e eficácia é atingimento dos objetivos, né? Então, teu processo está sendo eficaz, fornece oportunidades para melhorias. Por quê? Porque ele está avaliando se você tem algum problema, onde que você pode melhorar isso. Atender a requisitos regulamentares, quer dizer, bom, vamos supor assim, existe uma norma em que, vamos falar em roupas, tamanhos, né? Porque o tamanho M tem que ter uma largura de tanto por uma altura de tanto, se for camisa, porque isso tem que ter uma norma. Como é que tu diz assim, ó, essa camiseta é um tamanho M, essa é uma camiseta tamanho P, essa é uma camiseta tamanho G, GG, extra G. Alguém definiu algumas medidas, né? Então, esses requisitos têm que seguir, né? Tá conforme a BNT, tá? Não, esse G aqui só para eles é G, porque é um P. Então, não, quem regulamenta isso? Aí você também tem aqui requisitos regulamentares, governamentais, né, ou internacionais.
a bitola do parafuso X número, exemplo, broca, para os meninos aí, broca, não tem lá a broca 6, a broca que é o diâmetro 6, 8, alguém padronizou isso, tu está seguindo esse regulamento internacional, por quê? Porque se eu pegar esse parafuso e essa bucha e for lá na Argentina, a broca tem que fazer o mesmo furo para botar aquele parafuso e aquela bucha. Isso é padronizar, né, regulamentar. E aqui serve para fins de certificação. Uma auditoria, ela pode certificar uma organização, e essas certificações são internacionais, né? Agora, modalidades de auditorias. Eu tenho modalidades assim, eu vou auditar para quê? Né? Então, eu posso auditar, por exemplo, demonstrações contábeis, emissão de parecer sobre demonstrações contábeis da empresa ou entidades em determinada data. Porque eu posso auditar uma organização só com um foco, só com um objetivo. Tanto é que as auditorias de demonstrações contábeis são as auditorias mais antigas do mundo, né? Porque as auditorias oficiais, elas surgiram para auditar processos financeiros contábeis, né? É dinheiro, né? Então, auditoria fiscal tributária, ó, análise da eficiência e eficácia dos procedimentos adotados para apuração, controle e pagamento dos tributos que incidem nas atividades comerciais e operacionais da empresa. Quem tem a sua empresa ou quem trabalha mais nessa parte fiscal sabe que os documentos têm que estar todos guardados, têm que estar disponíveis, se bater uma auditoria, se bater a fiscalização, que a gente fala, fiscalização, o que a fiscalização faz se não há uma auditoria, tá? E aí ele quer ver tudo para ver se você está fazendo o pagamento dos tributos corretamente, está lançando os tributos corretamente, está pagando esses tributos corretamente, se nas notas fiscais não está havendo problemas, né? Então, pode ser feita uma auditoria fiscal e tributária, quer dizer, se você está fazendo tudo, e aí no dia da auditoria é aquilo, né? Para tudo, para no sentido assim, esse setor traz todas as documentações e vai ser olhado um por um, descobrir algum tipo de anomalia, erro, aí sim, aí o que tu poderia estar fazendo por amostragem, você vai fazer em 100% da documentação. Auditoria de cisão, fusão e incorporação. Auditoria de demonstrações contábeis das empresas envolvidas. O que é cisão? Cisão é quando uma empresa, ela se rompe, né, ela, vamos supor assim, de uma vai sair duas, que nem tipo dois irmãos, né, abriram uma empresa, lá e chegou uma hora assim, não vamos mais continuar trabalhando juntos, vamos romper esse contrato, então eles fazem uma cisão, tá? Aí, a Star e a Jan foi uma cisão, eram duas organizações que se romperam em duas, até acredito que uma ficou com o nome da outra, mas houve uma cisão de valores, de valores, eu digo, alguém pagou para alguém, né? Divisão de máquinas, enfim. Fusão é o contrário, é fundir duas organizações. Ou então, tipo assim, fusão, eu vou, usando mesmo de novo a Jan e a Star, as duas vão se juntar, então elas vão fazer uma fusão. E a incorporação é, eu tenho uma empresa maior, e aí vai uma outra pequena incorporar nela, né? Vamos lá, supor que seja a Magazine Luiza, é uma grande organização, né? E aí, uma organização menor, uma empresa menor, uma loja, quer fazer parte dela, então ela vai incorporar nesse processo. Então, mas por que precisa de auditoria? Gente, antes de fazer esse negócio, é importante que se faça uma auditoria nas demonstrações contábeis dessas empresas. Porque vamos supor assim, ó, uma cisão.
um rompimento. Quanto que está valendo a empresa? Não, a empresa está valendo lá 10 bilhões de reais. Sim, vamos ver se ela está com seus impostos em dia, seus tributos em dia, se toda a parte da parte trabalhista está em dia, porque, de repente, de 2 bilhões, passa a ser 1,5 bilhão. Ah, mas 1,5 bilhão, não, são 500 milhões de diferença, né? Então, alguém pode sair lesado nessa cisão. Fusão, a mesma coisa. Fusão, a mesma coisa. Vai juntar duas organizações, aí então diz assim, não, nós vamos se juntar, né? Então, meio a meio. A minha empresa vale 100, a tua empresa vale 100, pode ser 100 mil reais, como pode ser 100 milhões, né? Vamos juntar, vai dar 200, tudo bem. Então, eu tenho 50, tu tem 50. Ah, mas a tua vale mesmo, por cento, né, 50%, tua vale mesmo 100 milhões? Ou tu tem dívidas? Ou tu tá mascarando os resultados? Ou se assim, não, vamos fazer uma fusão, minha empresa é extremamente lucrativa. Não, não tem nada de lucrativo. Então, tem que analisar primeiro, e na incorporação a mesma coisa. Aí o cara diz lá, diz assim, não, eu quero incorporar, mas a minha empresa vale 100, não, ela está com 30% só de tributos atrasados, que nunca pagou e tal, então não vale mais 100. Porque quando você fizer o acordo, tanto a fusão quanto a incorporação, você também está assumindo a dívida da outra empresa, né? Então, imagina, você vai fazer, incorporar uma empresa, vai comprar uma empresa, vai juntar ela. Daí tu vende a empresa por 100, saiu 100 do teu caixa, e tu ainda tem que pagar mais 30 das dívidas que ela deixou. Não, tu vai fazer um negócio, ó, tu gastou 130, quanto na verdade tu deveria de pagar só 70. Ela vale 70. Eu vou te pagar 70, porque 30 eu vou ter que te pagar, vou ter que pagar de dívidas. Então, aí ela vai sair 100. Assim, ela vai sair 130. Auditoria de cumprimentos normativos, né, mais utilizada para órgãos públicos, é a revisão sistemática de transações operacionais, do sistema de controles internos, visando o quê? A proteção de bens e direitos da empresa contra fraudes, desvios, desfalques, a constatação de possíveis irregularidades, uso indevido de bens e direitos da empresa. Auditoria dos cumprimentos normativos. Vejam, o que está acontecendo com a pandemia, né? O que está acontecendo em alguns estados? Os governantes fazendo compra sem licitação. Por quê? Por que tem que declarar a calamidade? Porque daí eu posso comprar sem licitação. Quando eu compro sem licitação e tenho más intenções, eu vou lá e faço o que nada mais é que fraude, desvios, desfalques que aconteceram de forma escancarada no Rio e em São Paulo, e também em outros estados, também Ceará, Pará. Aqui eu não ouvi nada de coisas assim que estão, já estão auditando. Já estão trancando pagamentos em função disso aqui, ó. Gente, olha, é triste, é nosso dinheiro, né? É nosso dinheiro que esses danados botaram no bolso, né? Por isso que tem que existir isso aqui. Só que a nossa máquina ainda tem que ser mais rápida para não deixar acontecer. Auditoria operacional. Né, é uma avaliação sistemática da eficácia e eficiência de atividades operacionais dos processos administrativos e dos processos administrativos. Com que objetivo? Aprimoramento contínuo da eficiência e eficácia, contribuindo com soluções. Então, eu faço uma auditoria operacional, eu vou lá para a operação mesmo. Se eu estou falando de fábrica, eu vou fazer uma auditoria operacional no processo produtivo, né, ou no processo administrativo, porque no processo administrativo também tem
tem operacional, né? Como que essas atividades estão acontecendo? Tem manual lá? Tem a descrição, de como se funciona a máquina, né? Ah, tem um manual lá, tá tudo, tá. O indivíduo está fazendo aquilo que está dizendo o manual? Ou ele faz do jeito que ele quer, mesmo tendo um manual ali? Aonde que ele registra os resultados? Ele registra os resultados? Quando que ele registra os resultados? Né? E ele está atingindo as metas, quando a gente fala aqui eficácia, atingimento das metas, ele está atingindo as metas operacionais? Tá, mas a que custo? Ele está sendo eficiente? Não, ele gera um monte de refúgio, então ele não está sendo eficiente. Esse tipo de auditoria, onde identifica isso, ele contribui para a busca de soluções. Lembram lá das ferramentas? Opa, está gerando muito refúgio, então vamos lá, vamos buscar as ferramentas e vamos tentar solucionar isso, né? Então, a auditoria operacional, ela vai mais para processos. E a auditoria de gestão, ela está num nível superior, ó, trabalhos dirigidos à análise dos planos e diretrizes da empresa, objetivando mensurar a eficiência da gestão das operações e suas consistências com os planos e metas aprovados. Então, eu vou auditar mais o nível gerencial, quer dizer, a, a, as operações, a gerência, está buscando metas e está seguindo os planos traçados pelo planejamento estratégico, ou ele já se desviou, né? Ele está sendo eficiente nessa gestão, ou é a lá moda louca, né? Onde não tem controle sobre custos, não tem controle sobre muita coisa. Então, ali eu vou medir a eficiência da gestão, da gerência, da direção. Temos também auditorias de sistema de gestão da qualidade, que é a ISO 9001, gestão ambiental 14.000, gestão da saúde e segurança do trabalho, gestão integrada. A gestão integrada é quando você vai fazer uma auditoria verificando a gestão de saúde e segurança do trabalho, ambiental e qualidade. Aí a gente chama que é a gestão integrada. A avaliação dos processos de gestão para verificar a eficácia da implementação da política da qualidade, política ambiental, segurança da organização e sua preparação para receber a certificação da ISO 9000, 14.000, OHSAS 18.000, respectivamente. E auditoria de sistemas, exames e avaliações da qualidade do sistema de computação de dados e dos controles existentes no ambiente de tecnologia da informação. Veja, a gente já tem auditoria para verificar a questão dos sistemas da organização. Auditar se esse sistema é confiável, se ele está atendendo às necessidades, se não há desvio, né? Porque, não, mas a gente compra um sistema e ele é para funcionar, sim, mas às vezes ele pode ter algum erro que ele está emitindo um resultado errôneo, colocando num lugar errado um resultado que lá na frente vai mexer em alguns números, né? Então, isso também tem que ser visto se está correto. Claro que isso aí tu vai auditar isso em organizações grandes, que tem várias unidades multinacionais, não vai auditar sistema, fazer uma auditoria de sistemas numa organização de médio porte, né? Existem de pessoal, muito mais auditorias, aqui são só as mais conhecidas, né? Então, resumindo, as auditorias visam monitorar se o que planejamos e sistematizamos estão adequados e se implementamos eficazmente o que planejamos e sistematizamos. Então, quer dizer o seguinte, eu digo que eu planejei e nós estamos executando assim, de forma sistêmica, nós sempre fazemos assim. Bom, então agora você vai provar que aquilo que tu planejou
tu realmente implantou e está fazendo. Então, como é que é essas auditorias? Tem auditoria interna, tem auditoria externa, né? Como é que se regulamenta isso? Então, numa auditoria, nós temos atores, né? O primeiro ator é o auditor, pessoa com competência para realizar uma auditoria, que deve ser, ter autorização para uma auditoria específica, ela pode ser executada, o auditor, né, numa organização maior, são mais que um auditor, são vários auditores, né, quando é uma equipe de auditores, sempre tem um auditor líder, esse é um autor. Outro ator é o cliente da auditoria, que é a organização onde requisitou a auditoria. Eu já vou explicar, né, é responsável pela análise crítica dos resultados. O cliente da auditoria é aquele que requisitou o auditor, que contratou o auditor. O auditor presta serviço para alguém, né? Então, esse é o cliente do auditor. E nós temos o terceiro ator, que é o auditado, que é a organização que vai ser auditada. Que o auditor vai auditar, vai lá na empresa auditar. Então, quer dizer, pô, mas que confuso isso, não. Quando eu vou auditar alguém, numa questão assim de organização, não é esse alguém que me pediu para eu auditar. Vamos ver assim, ó, uma organização, ah, governo, ali, ó, o exemplo que eu dei dos governadores fazendo compras errôneas, né, fraudes, enfim. Quem é o auditor? Parte da onde? Né? É um departamento independente. Ele não tem compromisso com o auditado, com esse cara aqui. Ele não deve satisfação para esse cara. Esse cara aqui é o objeto de análise. Ele vai lá naquela empresa, ele vai lá no governador, lá na secretaria, não sei do que, e vai pegar os documentos para verificar se houve fraude ou não. Mas foi o governador que pediu para ser auditado? Não. E como é que. Então, quem foi? É um outro órgão, independente. Porque se ele fosse subordinado ao governo, o órgão subordinado ao governo, como é que ele pode. O governo vai dizer assim: não, aqui tu não audita, sou eu que te mando, tu é meu funcionário, como é que tu vai auditar, né? Numa empresa externa, vamos supor, uma empresa privada, numa auditoria externa, o que que acontece? Eu tenho uma empresa, tá? E quero dizer para os meus clientes que eu trabalho com a ISO. E aí, então, para eu dizer que eu trabalho com a ISO e que eu estou dentro das normas da ISO 9001, eu preciso ser auditado. Aí eu não vou pegar um catálogo e vou olhar lá, quem é auditor aqui reconhecido por uma instituição. Vou contratar esse auditor para me auditar. Opa, se eu vou pagar para esse cara me auditar, veja o comprometimento que a gente está tendo. Não pode. O auditor tem que ser independente de tudo. Então, na verdade, eu tenho que contratar uma empresa reconhecida que faz auditoria, tá? A Boreal Vitas, a Metro, não sei se tem, mas tem outras empresas. Aí eu vou lá na Boreal Vitas e digo, olha, eu quero que você me faça uma auditoria, né, que eu quero a certificação da ISO. Aí, então, essa empresa vai lá, analisa a tua instituição e tal, e te dá um preço. Ah, então tá. Então, pode fazer auditoria. Aí ele vai para o mercado e vai contratar um auditor. Diz assim, ó, estou te contratando para auditar a empresa Beta.
essa empresa Beto vai auditar todo o sistema da ISO 9001 e te pago tanto. Beleza. Quem é o cliente do auditor? A empresa de auditoria que vai pagar ele, né? Quem é o objeto de trabalho do auditor? A empresa auditada, a empresa Beta. Quando o auditor entrar lá, não é a Beta o cliente dele. O cliente dele é Boreal Vitas, né? Ele é só um objeto de trabalho. Então, assim, não há ligação nenhuma do auditor com o auditado. O auditado, porque, gente, eu estou checando, é a mesma coisa que alguém entrar na tua casa. Claro que tu tem que permitir, né? Mas daí vai começar a dizer assim, vou fazer uma auditoria na limpeza da tua casa. 5S, vamos ver se funcionou o teu 5S. E aí eu começo a apontar alguns probleminhas. Olha aqui o azulejo aqui tá sujo. Olha aqui não sei o quê. Só, cara, o que é isso? Isso desconsidera isso. Não, como não? Tá aqui nas regras que você tem que deixar os azulejos limpos. Não, mas tu viu, eu tô te pagando. Não, tu não tá me pagando. Quem tá me pagando é quem me contratou. Vocês estão vendo? Não pode ter, é claro que isso é um exemplo bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem que não pode ter nenhum tipo de vínculo financeiro, emocional, para que não haja nenhuma suposta, tanto facilidade, como também prejudicar o auditado. A gente vai ver mais adiante. Então, assim, os autores, atores, não autores, é o auditador, o auditor, que é aquele que audita, o cliente é aquele que solicita e contrata a auditoria, e o auditado é aquele que é avaliado na auditoria. Aí nós temos a natureza da auditoria. E aí vocês vão ver que vai ficar um pouco mais claro. A ISO 19011 tem dois tipos de auditoria. A auditoria interna, que também é chamada de primeira parte, e a auditoria externa, que já está dizendo, externa, que pode ser de segunda parte e de terceira parte. Tá? Então, eu tenho, na natureza da auditoria, eu tenho dois tipos de auditoria, interna e externa. Ou eu posso dizer que eu tenho três tipos de auditoria. A de primeira parte, que é interna, a de segunda parte, que é externa, e a de terceira parte, que é externa. A auditoria de primeira parte, né, ou interna, são conduzidas pela própria organização, com em seu nome. São propósitos internos, pode formar base para uma autodeclaração. Quer dizer o quê? A auditoria de primeira parte é aquela auditoria que a empresa desenvolveu, pode ter desenvolvido um próprio auditor interno, e ela pode fazer de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, uma auditoria da ISO, mas é uma auditoria interna, ela não vai gerar certificado nenhum, não vai gerar uma perda de certificado nenhum. Ela está fazendo uma manutenção na sua organização para ver se estão todo mundo seguindo com as regras da ISO, né, cumprindo com aquilo que está dizendo que faz, né, está tudo comprovado, enfim, é interno, ali pode ser um profissional contratado pela empresa, um funcionário da empresa, ou eu posso contratar um terceiro, aí a empresa contrata. Olha, eu quero que tu faça uma auditoria interna. Ele vai lá, faz a auditoria e dá o relatório, ó, tá assim, 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 assim. Beleza, obrigada, tchau. Não vai gerar nada. Agora, na auditoria externa, então, quando a gente fala de segunda parte, ver, conduzida pelas partes que têm interesse pela organização, tais como clientes ou outras em seu nome. Essa auditoria de segunda parte, lembra que a gente sempre fala que a qualidade, principalmente a ISO, ela é um dominó, né? Ela é um jogo de dominó. Então, um bate no outro, que bate no outro, que bate no outro, que bate no outro, que bate no outro. Então, se o meu cliente exige que eu tenha a ISO 9000 para comprar de mim, eu tenho que implantar a ISO 9000. Quando eu implanto a ISO 9000 me pergunta o seguinte, me exige que eu comprove que
a qualidade da minha matéria-prima, dos meus fornecedores, a da minha é garantido. Para o meu fornecedor garantir a qualidade do produto que ele está me oferecendo, o que que eu vou cobrar dele? Ah, isso. Porque se ele também é certificado, ele também está garantindo que está me mandando produto bom. E eu, por consequência, vou produzir produto bom e vou, né? É um dominó. Só que eu vou exigir uma ISO dos meus maiores fornecedores ou de produtos realmente relevantes, né? E às vezes, um fornecedor de um produto não tão relevante, ele nem é tão grande, porque a ISO exige, tu implantar uma ISO e ter o selo da ISO custa muito caro, né? Aí vamos supor assim, ó, eu sou fabricante de adesivos para estar, né? Aqueles adesivozinhos que tu coloca ali, fitinha aqui, fitinha ali e tal. Veja, adesivo, né? A ISO com certeza, a Stara com certeza cobra de fornecedores de motor e nanã, uma ISO. Agora, de fita adesiva, ah, né? Vou cobrar do cara lá que tem um faturamento baixo, que às vezes eu sou o único cliente dele, né? Porque muitas empresas menores surgiram atendendo a grandes empresas, né? Não, não vou exigir ISO dele, não vou exigir ISO dele, mas ele tem que me garantir e eu tenho que provar para a auditoria da ISO que eu tenho adesivos de qualidade e que eles são padrão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma auditoria nessa empresa. Eu vou ser o auditor. Então, eu como cliente, olha aqui, ó, tais como clientes, vou auditar a fábrica de adesivos. Ou posso até contratar um auditor que não vai dar certificado nem nada, mas como eu não tenho nenhum competente para isso, eu vou contratar um terceiro para auditar esse meu fornecedor. Por que que eu vou auditar fornecedor? Porque eu sou cliente dele, então por isso que é auditoria de segunda parte, né? Eu, por exemplo, eu fiz auditorias de segunda parte em vários fornecedores da organização onde eu trabalhava. Na fábrica de embalagens, eu auditava nós tínhamos vários tipos de papéis, né, e tinham alguns fornecedores que eram externos, e aí então eu ia lá auditar, né, como cliente, e ele, claro que isso de comum acordo, ele tem que me autorizar a entrar lá. Agora, no momento que ele me autorizou, eu vou olhar o que eu quiser. Claro, não faturamento, mas, por exemplo, eu pedia os certificados de calibração dos equipamentos que faziam testes de resistência. Não adianta me mostrar o equipamento, eu não sei se o equipamento está ferido ou não, então eu quero ver os laudos, né, da qual, e eu olhava a data de quando tinha sido aferido, o selo que foi colocado na maquininha que foi aferido. Eu pedia até o livro da CIPA. Por que o livro da CIPA? O que que tem a ver? Veja, eu estou comprando um produto e eu quero que esse meu fornecedor me mantenha uma qualidade constante, né? E como é que ele tem qualidade constante? Uma das maneiras é eu saber se ele tem muito acidente de trabalho, é porque ele tem problema no processo. Ou ele não treina os funcionários, então pode variar a qualidade. Ou ele tem problema de equipamento, então pode variar a qualidade. Os caras ficavam loucos comigo, né? Eu disse, não, deixa eu ver o livro da CIPA, deixa eu ver as ocorrências, né? E tinham que me mostrar. Eu não estava vendo faturamento. Eu disse assim, qual é o índice de rejeição? Ah, não tem rejeição. Eu olhava tudo uma sucata e não tem índice de refúgio, então eles estão me mandando tudo. Estão entendendo? Então, como
a própria rotatividade funcionário era uma maneira de avaliar a qualidade. Porque se tu tem uma rotatividade grande, é sinal de que não para a gente ali. Se não para a gente ali, tu não tem gente treinada. E a auditoria de terceira parte, daí sim, né, conduzida por organizações externas, independentes, tais organizações fornecem certificados ou registros de conformidade com requisitos, né. Então essa é aquela que eu falei, eu agora quero ser certificada, eu acho que está tudo ok, está tudo dentro dos parâmetros, então eu vou contratar a Boreal Vitras. Aí a Boreal Vitras vai lá, faz uma proposta para mim de valores, eu concordo e ele vai contratar auditores. Bom, a empresa é muito grande, então tem que ser uma equipe de auditores. Então eles montam uma equipe de auditores e aí vem então a auditoria lá, define dia, semana, porque às vezes leva uma semana, às vezes leva 3 dias, enfim, depende do tamanho da organização e se vai ser toda a organização ou não. Se é várias unidades também, vamos supor, tem várias filiais e tal, o ideal é que seja tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque bicho pega, né? E aí, então, bateu lá, não tem, avisa lá a outra para arrumar rapidinho. Agora, se tu faz tudo numa vez só, tu pega todos os problemas de uma vez só, né? Órgão fiscalizador. Então, tá ali, ó, auditoria interna, realizada pelo departamento interno, responsável pela verificação e avaliação do sistema. Um dos objetivos é a redução de fraudes, erros, práticas ineficientes e ineficazes. O setor responsável pela auditoria deve ser independente, responder diretamente para a direção da instituição. Então, eu era auditora interna lá na, em concessionária de veículos, né, você tem o setor de qualidade. O setor de qualidade, ele representa a organização junto à montadora, e a montadora te audita, né? Toda montadora, ela tem critérios de atendimento ao cliente, tem critérios para negociação, e critérios de aparência, como é que está a vitrine, como é que está até a roupa do consultor, tem todo um critério para cumprir. E aí, quando a montadora vai vir fazer a auditoria, ela não te avisa quando que ela vai vir, ela simplesmente vem. Se apresenta, ó, sou fulano, eu vim auditar a concessionária. E aí você não tem choro, você vai ter que receber eles e vai ter que dar tudo, liberar todas as informações que ele vier a pedir, né? Então, o que tu faz numa auditoria interna é justamente ver se o processo está sempre dentro das normas, para quando vier uma auditoria inesperada, você sabe que está conforme, né? E aí, o que que acontecia? Eu pegava uma ordem de serviço lá na manutenção de um veículo, tá lá escrito lá, o cara entrou tal hora, usou tal peça, nananã. Eu ia lá, pegava de forma aleatória, uma ordem de serviço, ia checar se a troca das peças estão, aquela peça que foi retirada tá lá na sucata, identificada, principalmente se estava ainda em garantia, tem que retornar para a montadora. Então, lembro da rastreabilidade? Eu fazia toda a rastreabilidade do fim para o início, né? Quem que fez, quem que lançou, quanto que cobrou, estava, por quê? Para ver se o processo está todo certo. Vendas também, então, vendiam lá um veículo, eu ia lá quando eu auditava vendas, pegava um pedido já encerrado e puxava, e agora? Está todo preenchido, cliente assinou, né, foi feita a ligação de pós-venda, né, tudo para ver. Por quê? Porque depois, se tem algum problema, vai ser pego pelo auditor da montadora, daí é pior, porque a pontuação no caso da concessionária, está ligado à auditoria, quer dizer, se tem muitas não conformidades,
aquela concessionária perde pontos. Uma vez eu estava auditando a oficina e tinha lá num procedimento que eles tinham que tirar o plástico do banco, e eles não tiraram o plástico do banco. É uma não conformidade. Notei, e eu mandei para quem? Para a direção o relatório, ó. E só que quando eu estou auditando pessoas que eu conheço, né. Assim: "Ah, olha só, João, tu não aqui no critério, tu tá fazendo uma PVM e tu não tirou o plástico dos bancos e tal". "Ah, não, só um pouquinho, mas não é uma não conformidade, porque isso quem mandou foi a diretora, disse para eu não tirar mais o plástico". Isso é na norma, nas regras, nos procedimentos, diz que tem que tirar. Então, se aqui está dizendo que tem que tirar, no procedimento, você tem que cumprir o procedimento, então você não está cumprindo. Agora, se o procedimento está errado, então tem que ter uma solicitação de troca desse procedimento, de alteração do procedimento. E fiz o relatório. A diretora ficou enlouquecida. Como assim fui eu? Aí o funcionário disse: "Não, foi, lembra a senhora que disse assim". "É, fui eu, mas tá, e daí? Mas eu acho mais certo é isso". "Sim, mas é uma não conformidade, porque não está cumprindo com o procedimento". "Ah, mas o procedimento é errado?". "Então muda o procedimento". Mas aquilo que está em vigor tem que ser cumprido. Auditoria externa, realizada por uma instituição externa, independente, né, da entidade fiscalizada, não pode ter vínculo, né, e tem que emitir então um parecer. Auditoria externa versus auditoria interna. O que que nós temos de semelhança? Ambas utilizam as mesmas técnicas de auditoria, ambas são voltadas para o controle interno como ponto de partida, ambas formulam sugestões de melhorias nas deficiências encontradas, que são as anomalias, né? Ambas modificam a extensão do seu trabalho de acordo com a observação. O que que é modificar a extensão do seu trabalho de acordo com as observações? Veja, quando eu disse lá que eu fui auditar o vendas e peguei uma nota fiscal, uma venda encerrada, e ali eu identifiquei inconformidades, né, anomalias, erros. Opa, aí eu pego mais de forma aleatória. Daí eu vou pra estatística. Quantas amostras eu tenho que pegar conforme com qual é o índice de acerto que eu quero ter, né. E aí eu pego e vejo que está fora da estatística, 100%. Tem problema aí. E a estatística ela é certa, né. Então, ambas modificam a extensão do seu trabalho de acordo com as observações. Um exemplo prático disso, que isso acontece nessa concessionária, foi pego venda, pós-venda, né, o cara comprou o carro, depois tu liga: "Ah, o carro tá tudo bem, tá tudo tranquilo e tal, pá-pá-pá". Aí sempre, né, quando você é auditor, você tá sempre, assim, muito ligado. E aí tinha tinha um vendedor que era muito bom, e vendia batia todos os recordes, né, pô, e batia recorde, e com isso ele ganhava muitos prêmios de 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 enfim. E aí começamos vamos ver se está tudo certo aqui. Ligamos para um cliente: "Ah, olha, está tudo bem, gostou do carro? Sim". Diz assim: "Tá, e hã, aquele casaco que o vendedor deu, a senhora ganhou como brinde?". "Não, não ganhei nenhum casaco". "Ah, não, desculpa, a senhora me desculpe, mas, foi um erro, era um outro cliente e tal, só me desculpe, tal". Enfim, deram uma aí ligaram para um outro. "Ah, o que que a senhora achou do leãozinho e tal?". "Não, mas eu não ganhei nenhum leãozinho". "Ah, não, me desculpe e tal". Bom, em resumo da ópera, o que que acontecia? Que aquele vendedor conseguia entregar os carros, e por isso os clientes queriam ir naquele cara, porque aquele cara conseguia resolver tudo, entregava em menor tempo possível, tudo, conseguia liberar os contratos com financiadora mais rápido e tal. Ele, na verdade, comprava os funcionários internos.
né? A oficina pegava os carros dele primeiro para fazer a preparação de veículos novos. O cara do faturamento faturava primeiro os carros deles, sempre em primeiro do que dos outros vendedores. Então, ele estava sempre. E ele não pagava nada, na verdade, ele dava brindes, né, presentes, que eram presentes caros, né, porque era como se chama o show, o você sabe que toda montadora tem o seu relógio, casaco, boné, né, e souvenirs, né, e ele dava para essas pessoas, por isso que a gente olhava um funcionário lá comprando uma jaqueta lá de R$ 400, se nossa, né, ele não comprava nada, ele ganhava do vendedor. Vocês vejam como tem coisas do, né, e aí isso ainda era, alguém pagava aquela peça. Sabe quem que pagava? A empresa. Não era nem o vendedor, não era nem o funcionário que estava aceitando o suborno, era a concessionária. É justo isso? Claro que não. Diferenças. Auditoria interna. Qual é a diferença da auditoria interna e a externa? A auditoria interna é realizada por um funcionário da empresa. A externa é uma contratação de um profissional independente. A interna, o objetivo principal é atender às necessidades da administração. Então, eu posso fazer uma auditoria em que o diretor diz assim, não, te foca nisso. Agora, na auditoria externa, o objetivo principal é atender às necessidades de terceiros. É o que o cliente dele quer, não é o que o auditado quer. Mais diferenças. O auditor deve ser independente na interna, em relação às pessoas cujo trabalho ele examina, porém subordinado às necessidades e desejos da alta administração. No caso do auditor interno, externo, né, deve ser independente em relação à administração, de fato e atitude mental. Aqui, gente, é o seguinte: no auditor interno, eu não posso pegar um funcionário, dizer assim, ó, tu vai ser nosso auditor interno, mas tu vai trabalhar lá no setor de qualidade lá para verificar os produtos que saem, tá? Vamos supor, do setor de pintura. Tu é o avaliador da qualidade do setor de pintura, e normal, e de tempos em tempos, lá de 4 meses, você vai fazer uma auditoria como auditor interno. Como é que ele vai auditar o setor de qualidade aonde ele pertence? Né? E lá o setor de qualidade tem o gerente, tem os vários avaliadores da qualidade, um como ele é da pintura, o outro é lá da usinagem, o outro lá é do acabamento, enfim. Como é que ele vai auditar um setor onde ele trabalha? Como é que ele vai apontar que no setor dele tem problema? Quem sabe ele não está fazendo direito? Quem sabe o gerente dele não está fazendo direito? Como é que ele vai apontar que o gerente dele está errando? Né? Está fazendo alguma coisa de errado? Então, isso que quer dizer, ó, o auditor deve ser independente em relação às pessoas cujo trabalho examina, porém subordinado às necessidades da administração, da alta administração. E quando o auditor externo aqui, ele tem que ser independente da admissão de fato e atitude mental. Atitude mental ele não pode estar preso àquela instituição, sabe? Mentalmente, ele não pode ter nenhum vínculo que possa interferir no julgamento dele quanto a apontar os problemas ou não. Na auditoria interna, revisão das atividades da empresa, contínua, né? E aqui, exame de informações comprobatórias de demonstrações periódicas, geralmente semestral ou anual. Aí ele vai pegar de um período maior, né? Agora, um perfil de auditor. Condições básicas. O auditor, ele precisa ser, bom, eu estou lá na minha empresa e quero começar a implantar a ISO, né, vamos pegar a ISO, vamos ver, vamos estudar a ISO, vamos começar a implantar. Quando está tudo implantado, a gente chama a auditoria. Então, daí tu tem que formar uma equipe,
para revisar procedimentos, escrever os procedimentos, estudar os fluxos e tal. Vai pegar qualquer um? Não. Essa pessoa tem que ser inteligente. Ela tem que ter uma visão sistêmica, ela tem que ter o poder de aprender também, né? Ela pode não saber, mas ela tem que ter a capacidade de aprender. A habilidade de tratar pessoas como todos, em todos os níveis. Tem que ser uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas. Essa habilidade de, né, não é para ser um servil, ai, por favor, mas também não deve ser um arrogante, né? Subiu a cabeça, agora o cara se acha o tal. Não, ele tem que ter essa habilidade de tratar tanto um varredor, conversar com um varredor, como com um diretor. Porque um diretor, quando olha um relatório de auditoria, gente, ele normalmente fica muito bravo, porque tem problemas. E às vezes eles querem acusar o avaliador, o auditor interno, como culpado. Não, ele simplesmente identificou, ele simplesmente constatou. Por isso que ele tem que ser inteligente, porque ele não pode errar. E competência técnica, ele tem que entender daquilo da qual ele está ditando. Né? Como é que eu vou auditar uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou auditar, por exemplo, a área financeira se eu não entendo nada? Os caras vão me dar um nó e eu vou acreditar, né? Assim, como assim aqui na contabilidade não fechou ativo com passivo? Não, não precisa fechar, isso é assim, assim, assim. Então tá conforme. Não entende nada. Né? Como que essas notas fiscais aqui não foram lançadas, já são de março de 2020, mas a gente já está em junho? Não, nota pode ser lançada até o final do ano. Não, é só na virada do ano que tem que estar tudo lançadinho. Então tá. Que não entende nada dessa área. Então, por isso que ele tem que ser, ele pode até não, né, pertencer a essa área, mas ele tem que estudar e aprender. Por isso que ele tem que ser inteligente, ele tem que saber lidar com pessoas e tem que entender do processo da qual ele vai auditar. Código de ética. Ó, código de ética do auditor interno. Por que tu tá falando isso, professor? O que tem que ver? Pessoal, vocês vão ser gestores, administradores. Vocês têm que entender o que o auditor faz, como é que é o perfil do auditor, porque vocês vão contratar, tanto externo quanto interno. Então, independência, o auditor não pode ter nenhum tipo de vínculo com a organização que irá auditar ou de outros grupos interessados. Aqui, ó, esse auditor externo, vamos lá, o Boreal Vitas contrata um auditor para auditar a UBRA. Não pode ter nenhum vínculo com a organização, né? Tá, mas ele é professor da UBRA, lá de Cachoeira também. E aí? Ele tem vínculo com a organização. Ele não pode ser auditor. Não, mas ele vai auditar a Carazima, não interessa, ele tem vínculo com a organização. Ele já trabalhou na organização como diretor. Ele não pode, porque ele vai ter algum vínculo emocional, tanto positivo ou negativamente. Ele não, ele tem que ter também, isso até é um outro item que vai aparecer, né? Ele tem que estar isento desse tipo de sentimento. Objetividade e imparcialidade. Conclusões contidas nos pareceres e relatórios devem ser baseadas exclusivamente em provas obtidas e organizadas. Bom, auditor não trabalha com eu acho. Eu acho, não existe essa palavra para auditor. Ou é ou não é. Se é, prova. Né? Não conformidade, prova. Está aqui. Não, mas não é assim que funciona. Vamos supor assim, o auditor pergunta lá uma coisa e vamos dar um exemplo de objetividade, né? Vamos lá.
Ah, os relatórios eram para ser guardados aqui, tá, ali os relatórios devem ser guardados nesse local, com pasta assim, 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 né. Vai lá, os relatórios estão? Não, não estão. Um exemplo, relatórios. Vai na pasta do funcionário, né, que o auditor da ISO faz o seguinte, né, tá vendo lá o Pedro caminhando, né, "Oi, qual é a tua função?", "Oi, eu sou o Pedro, minha função é de chapeação". "Ah, tá, chapeação, Pedro da Silva". "Ah, então tá". Agora ele vai lá na pasta, vai lá no RH e diz assim: "Eu quero a pasta do Pedro da Silva". Pasta do Pedro da Silva, sim. Qual é a função do Pedro da Silva mesmo? Ah, ele é auxiliar de mecânico. Ah, ele é auxiliar de mecânico. Ah, então vamos, mas ele disse que trabalha na chapeação. Ah, não, ele foi colocado lá na chapeação agora, ele foi promovido lá para chapeador. Opa, mas, onde é que está a promoção dele aqui na pasta dele, onde diz que ele mudou de função? Não, é que não fica nessa pasta. Não, mas o procedimento é que fique nessa pasta, por que que não está nessa pasta? Não, tá em o não, tá lá no contador. Ah, tá lá no contador? Então, liga agora para o contador e diz para ele trazer o documento agora. Ah, pois é, não, eu vou ligar, não, a gente vai ligar e tal. Bom, como chapeador aqui na cargos e salários diz o seguinte, na descrição do cargo, né, que ele tem que ter o curso tal, cadê o certificado do curso tal que ele tem que ter? Ah, não, mas é que daí a gente fez um curso, mas interno, não gerou certificado. Bom, ele não tem certificado de treinamento, ele não tem, aí liga lá para o contador não tem evidências de que você está colocando profissionais qualificados na função. Ah, mas isso não é uma verdade, qual é a evidência que tu prova ao contrário? Tu não consegue provar que ele foi promovido. Você não consegue provar que ele fez treinamento, mas ele está lá. Vocês estão entendendo? E isso é evidência e imparcialidade. Diz assim, não, eles não têm nada, mas acredita-se que isso é só uma questão de tempo para o processo voltar. Não, isso é uma não conformidade. Se está tudo certo, vai arrumar, é fazer aquilo que diz que faz, é provar que você faz aquilo que diz que faz. Vamos lá. Neutralidade política. É importante que os auditores conservem sua independência em relação a influências políticas, a fim de desempenhar com imparcialidade sua responsabilidade de editor. Aqui, por exemplo, foi aquilo que eu falei da Ubra. Ele foi da Ubra. Ele pode, então, além dele conhecer os processos da Ubra, ele pode estar com uma relação tanto positiva como negativa. E aí vai influenciar, pode influenciar, por mais que ele tenha como se diz, evidências, né, ele pode dificultar ou não. Aqui também, por exemplo, influências políticas, tem cidades que é assim, ó, é dois partidos, né, então, numa eleição é um partido, numa outra eleição é outro partido, numa eleição é um partido, numa outra eleição é... E se você pegar um auditor que seja, né, influenciado pela política e for auditar uma empresa que apoia a política contrária, ele pode influenciar de forma negativa a auditoria. Segredo profissional, quer dizer, o auditor não pode ser um tagarela fofoqueiro. É o que ele ouviu sobre aquela empresa, o que ele viu sobre aquela empresa, o que ele leu, é ali que fica. Olha só, não deverá ser reveladas a terceiros, nem oralmente, nem por escrito, salvo objetivando cumprir responsabilidades legais ou conformidades com as leis pertinentes. Por exemplo, se a empresa está sonegando, aí ele tem uma obrigação de denunciar, né? Agora, fora responsabilidades legais, né? Ele não pode falar. Ele não pode falar. Conflitos de interesses, recusando presentes, gratificações que possam ser interpretados com tentativa de influenciar sobre a independência e integridade do auditor.
Quer dizer, um auditor, ele não pode ficar aceitando presentes, mimos, né? Não, deixa que eu te pago hotel, lá aí de noite vai jantar, já leva lá para uma boate, bababá. Não pode. O auditor tem que ser imparcial. E é óbvio que isso acontece. Isso é óbvio, a tentação é grande. Mas quem não tenta, né? Cara é que não pode cair no papo, né? Tem empresas aí que, nossa, criam todo não, vamos fazer isso, vamos levar aqui, vamos lá. Não, a Uber recebe muito auditor do MEC. Eles não chamam auditores, chamam avaliadores do MEC. Nada mais que auditores. Nada mais. Eles chegam a abrir, eles pegam os livros da biblioteca, gente. Eles chegam lá, pegam os planos de ensino que vocês recebem e pegam ali. Esse livro, eu quero ver lá na biblioteca. Quero ver se existe mesmo. E tem que existir, porque se não existir, é uma não conformidade, né? Então, isso é auditoria pura. E aí, ali eles ficam, onde é que vão levar para jantar? Quem vai junto? Será que tira alguma coisa de o que eles estão achando da avaliação? Aí, no outro dia, e aí, o que eles disseram? O que eles... Não, abriram o jogo. Assim, claro, vão abrir, são auditores, né? Não devem abrir o jogo. Deve evitar todo tipo de relação com diretores e funcionários da empresa auditada, bem como com todas as pessoas que possam influenciar, viu? Falei. Tem uns que não aceitam nem jantar, né? Aqui no caso da Ubra, diz, não, só me diz onde é que tem os lugares que eu mesmo vou. Pode deixar, não se preocupe, eles só querem que tu leve para o hotel e busque do hotel, porque aqui a malha, né, não é muito boa. E eles não vêm de carro, porque normalmente eles vêm lá de São Paulo, Rio, Nordeste, né, porque eles fazem essa troca para que evite qualquer tipo de relação, né. Qualquer tipo de prestação de serviço na empresa auditada que possa comprometer ou fizer com que inclua responsabilidade. Agora, tu imagina se eu contrato, estou implantando a ISO, né? Daí eu contrato um consultor, e esse consultor me diz como é que eu tenho que fazer, ele vai me orientar, ele vai ensinar os auditores internos e tal, né? Depois, vai embora, né? E aí, depois eu vou, contrato a Boreal Vitas vai e contrata ele como meu auditor. Ele prestou serviço para mim, né? Ou ele prestou serviço para mim com poder de gestão, ele me fez uma consultoria lá no processo produtivo, né? Alterou o processo produtivo, depois ele vem como auditor. Ele pode me fincar ou não, no sentido assim, se aquilo que ele implantou se mantém, a tua tendência é ser boa. Mas se ele implantou uma coisa que hoje eu já não tenho mais, aí ele vai cair de pau em cima de mim, porque ele vai se sentir, né, desprestigiado. Então, não pode ter esse tipo de vínculo. E no caso do auditor interno, coisas que a gente tem que cuidar, não pode pegar pessoas que não tenham esse perfil. Por exemplo, subordinação hierárquica dentro da empresa, né? Ele achando-se como praxe responsável pelo seu serviço, debaixo dos escalões mais altos da administração, e só ele prestando contas. Deve respeitar também a ordem hierárquica dos setores que esteja revisando, dirigindo sempre em primeiro lugar aos chefes, então caminharão aos atuais executores do serviço. Bom, mesmo que eu trabalhe na organização, né, eu tenho que respeitar a todos, tá? Eu não posso achar que, por eu ser um auditor interno, eu estou acima do diretor de vendas, mesmo que eu responda na auditoria para o presidente. Eu tenho que respeitar a hierarquia. Só que respeitar não quer dizer que eu tenho que não ser honesto naquilo que eu vi, né? E, e aqui, modo de trabalho, o auditor pede e não exige a colaboração do setor sob revisão, e como modo
que o torne simpático ao pessoal envolvido. As eventuais exigências necessárias devem ser sempre formuladas respeitando o trabalho alheio. Isso também acontece, né? O cara sobe a cabeça e em vez, quando ele vai auditar, né? Ele entra no setor, ele tem que solicitar, ele não tem que exigir. Só que é uma solicitação que os funcionários têm que estar preparados, que eles têm que atender. Então, ele não pode nem ser um subservente, quer dizer, achar que ele é o pano de chão, como também achar que ele é o bam-bam-bam. Bam, bam. São trabalhos, gente, são trabalhos. Um auditor, que acredito que alguns de vocês já foram, ou são, ou vão ser, ou estão almejando ser, um auditor, ele interno, né, ele tem que manter o respeito. Ser respeitado, para ser respeitado, primeiro tu tem que respeitar, né? E manter uma certa distância, quer dizer, no momento em que você é amigo, é compadre de todo mundo, como é que tu vai auditar o serviço dessas pessoas? Elas não, primeiro, não vão te levar a sério, e segundo, elas acham que tu vai passar a mão por cima. E se você começar a passar a mão por cima, você já não serve mais como auditor, porque não pode. É uma profissão, nesse sentido, meio ingrata, porque, em outras palavras, muitos te enxergam como o dedo duro, né? Ah, tu identificou uma não conformidade. Não, põe isso no teu relatório, pá, não faça isso. Que se é uma coisa que tem que constar em relatório, tem que constar, doa a quem doer, porque tu está sendo pago para isso. Esse processo só vai arrumar, só vai melhorar se as pessoas executarem aquilo da qual foi definido. Enquanto que alguém disser, faz meia boca, o teu processo, porque o que que acontece? Se no teu relatório, como auditor interno, tá tudo bonito, quando vier uma auditoria externa e apresentar todos os problemas que tu não viu ou que tu não quis colocar, quem é que vai ser o prejudicado? É você. Quem vai para a rua é você, né? Envolvimento em política interna. Em todas as organizações existem, infelizmente, grupinhos e grupos que visam ao seu próprio engrandecimento ou influência. Um bom auditor pode ouvir, sentir tais grupos, não participando nunca de tal política, direta ou indiretamente, né? Quer dizer, fazer parte de grupinhos não pode, não, porque tu conhece toda a organização, tu sabe de tudo, desde lá na área financeira, compras, vendas, processos, né, expedição e tudo. Como é que eles vão querer que tu conte coisas que tu encontrou lá nos outros setores, né? Como é que tu vai fazer parte de um grupo que está revoltado com alguma coisa? Não, tu é auditor, tu não pode. Ah, professora, mas é uma profissão ingrata nesse sentido? É, é ingrato, mas faz parte. Quem quer seguir essa linha de auditor é uma profissão que normalmente essas pessoas são aproveitadas para níveis de liderança, porque eles conhecem tudo, né? Mas tem que ter uma postura firme. Descrição: tendo acesso em geral a documentos, informações, manterá sempre o sigilo absoluto, não se servindo de detalhes dessa natureza para engrandecimento pessoal ou de grupo. Tratando-se de assuntos que possam afetar a empresa, quando muitos poderão ser discutidos com seu superior, porém sempre de forma discreta. E é fato, gente, porque você pode estar num grupo de pessoas, às vezes até numa reunião social, tá lá, comenta alguma coisa da tua empresa, tá lá um concorrente ouvindo, um fornecedor ouvindo, um cliente ouvindo, e aí você entregou a tua organização. E o diretor vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Então, é terrível isso. Não pode, tem que segurar a língua. Observância do cumprimento dos regulamentos. Pertencendo ao grupo ou escalão administrativo, cabe ao auditor interno, talvez o que mais, entre outros, né, tem que observar as regras. Vamos supor assim, eu vou
Fazer uma auditoria no RH, eu vou ver o ponto, né? Como é que está o ponto? Se está todo mundo batendo, né? Eu sou o primeiro a chegar atrasado, né? Como é que eu vou cobrar limpeza? Vou auditar a organização e tô observando nas regras, né, que tem que ter limpeza, não pode ter papel sujo, jogar no chão, sei lá. E eu sou o primeiro a jogar o papel no chão. Eu sou aquele que tem que cumprir com tudo, porque eu vou te cobrar se tu não fizer. E aí, o que que um funcionário, quando vê que um auditor não tem a mesma postura do que ele exige dos demais? Diz assim, quem é tu para me cobrar uma coisa que nem tu faz? Tu, quando tá lá como, vamos supor, né, avaliador da qualidade, nem preenche as planilhas direito, e agora você vem me cobrar que planilha? Mas tu não tem moral. Comportamento pessoal. Um auditor eficiente é afável, mas não subserviente. Saberá formular suas perguntas e fazer suas pesquisas de modo sem exigências descabidas. Deve manter bons contatos humanos, né, sem coleguismo exagerado, saber vender a ideia básica que tem como uma tarefa a cumprir. Porque assim, ó, numa auditoria você pode também fazer auditoria oral, né? Na qual você audita a pessoa, pergunta para a pessoa. Se você é uma pessoa arrogante, presunçosa, você acha que alguém vai te contar alguma coisa? Quer te ferrar. Quer descobrir, vai descobrir sozinho. Quem pensa que tu é? Mas isso é dentro de uma organização, gente, isso a gente vive. E eu acho que muitos devem estar pensando isso. Ah, aquele cara lá, deixa ele. Não, não vou deixar aparecer, não. E que depois vai vir o outro e vai apontar a falha dele. Então, você tem que ter uma boa postura. Não é ser subserviente, quer dizer, ai, por favor, ai, ai, mas também não arrogante, senão eles não vão te contar. Agora, quando você é uma pessoa de bons tratos, gente, o funcionário abre o coração. Nossa, eu já fiz assim, o cara assim, abrir o coração e contar, assim, meu Deus do céu. Se soubesse o que, que ele está fazendo, né? Está ferrando com ele mesmo. Mas faz parte do meu trabalho. Ah, é assim, mas que coisa, mas que coisa, é. E ele vai falando, e tu vai, né? E aí depois, então, tu apresenta o teu relatório. Isso é importante porque é assim que a gente pega as não conformidades, mas não por pegar as não conformidades, não é esse o objetivo. O objetivo é melhorar cada vez mais a organização. Isso é a qualidade. A qualidade não veio para prejudicar as pessoas, mas para melhorar. Se a organização está melhorando, ela está crescendo. Se ela está crescendo, o funcionário está crescendo, de alguma maneira. Porque se, vamos lá, ah, mas eu o que que eu vou crescer? Meu salário vai ser esse, sim, mas se ela crescer, ela vai precisar de mais gente, e se você está aqui já desde agora, você pode ser o próximo líder, né? Tomar um posto de liderança. Aqui eu vou passar rapidinho só a ISO, né, 19.000, eu mandei da ISO 9001, eu postei para vocês, né, o formulário. Aqui, ó, procedimentos para a realização de uma auditoria. Como é que se inicia uma auditoria? Designar o líder da auditoria, definir os objetivos, escopo, determinar a viabilidade da auditoria, se é viável fazer, né? Selecionar uma equipe, estabelecer contato com o auditado, realizar análise crítica dos documentos. Antes de você realmente fazer a auditoria, o auditor visita a organização e vai enxergar a organização como um todo. O que que eu vou auditar? A empresa tem que deixar acompanhada normalmente de um gerente e tal, de um supervisor, esse auditor vai caminhando pela empresa e vai vendo, bah, aqui eu vou precisar de 2 auditores, aqui eu vou precisar de 1 dia, de 2 dias, que documentos que eu vou ter que analisar? Me mostra documentos críticos. Eu já tenho mais ou menos o que que é, porque eu conheço o processo. Eu só posso ser auditor se eu entender do processo, né? Mas eu tenho que listar, porque eu vou fazer um checklist de auditoria, então para isso eu preciso saber dos documentos. Aí, então, ele analisou todos os documentos, registros que têm que ser analisados.
preparar as atividades, então eu faço um cronograma, eu faço um mapa. Começa a auditoria às 8 horas. Com quem? Bom, Pedro vai lá, que é auditor líder, vai lá com o presidente. O João, fizeram a abertura, 8h30, João vai para o RH, o José vai para tal área, e assim vai. Eles se espalham e a auditoria acontece tudo simultaneamente, né? Conduzir a reunião de abertura, comunicação durante a auditoria, funções de responsabilidades, tudo isso tem que estar descrito, coletar, como é que vão coletar as informações, gerar as constatações, sempre no final de dia, reunião dos auditores para fazer um fechamento sobre aquela auditoria, depois se gera um relatório e se faz a reunião de encerramento. Não, aí é aqui, ó, encerramento da auditoria, né, das atividades. Depois prepara as provas, o relatório, distribui os relatórios, né, a auditoria está concluída com todas as atividades descritas no plano de auditoria forem realizadas, o relatório da auditoria aprovado e distribuído. Aqui, ó, ainda tem a reunião de consenso, porque a auditoria apresenta um relatório e a empresa auditada pode dizer, não, isso não é uma verdade, eu não concordo. Isso deve ser ainda lá na auditoria, tá? Lá presencial. Já deve chegar no consenso lá, mas de repente, lá chegar em consenso, chegou lá para o diretor e o diretor não concorda. Bom, se o diretor não concorda, ele tem que provar que o relatório está errado, com as evidências, com tudo. Se ele não conseguir provar, a auditoria vai dizer assim, olha, assim, assim, assim. Tem como provar? Não tem. Então, o senhor admite que não tem provas? Sim, isso, então, do contrário, provas do contrário. Então, por consenso, o relatório fica assim. E aí, então, termina. E aí, dependendo da pontuação, a organização recebe a certificação ou não. Ou ela vai ter que, claro que isso ela vai ter que voltar o processo interno, arrumar tudo que tem que arrumar para solicitar uma segunda visita. Só que daí, gente, ele tem para tudo de novo. E a gente está falando de 30 mil, 50 mil, 100 mil reais. Uma auditoria não é barato. Então, a organização, quando vai pedir uma auditoria, realmente ela tem que estar certa de que ela vai conseguir o certificado, né? Daí, claro, tem outros passos que não cabe aqui falar. Isso seria se a gente fosse implantar mesmo a ISO, assim, né? Porque você pode pedir uma pré-auditoria, né? Contrata um profissional, faz uma pré-auditoria, e aí ele levanta todas as não conformidades, você arruma, a organização arruma, para daí então vem a auditoria oficial, né? Isso pode, e deve, toda organização deve. Ela não pode se achar que ela é boa, porque, meu Deus do céu, é puxado, né? É puxado. Mas, tudo isso para quê? Para que melhore a qualidade. Quando você vai para a certificação de manutenção, você tem que, vejam que ali na ISO agora foi implantado o PDCA, que nós estamos falando de qualidade, gente. Então, na auditoria, ela vai cobrar a melhoria em relação à auditoria anterior. Bom, na auditoria anterior, vocês tinham isso aqui, né? O que vocês melhoraram? Prova que melhoraram. Por quê? Isso é uma maneira de fomentar a organização não morrer. Ela tem que estar sempre melhorando, 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 para se manter no mercado. Porque não adianta eu ter uma fábrica bonita, uma empresa toda bonita e tal, e não vender, não faturar. Ter todo um processo de qualidade, se a empresa quebra. Então, ela não está atendendo a todas as partes interessadas. Onde é que está a parte interessada, acionista que ganha dinheiro? Onde é que está a parte interessada, funcionário que quer seu emprego? Então, ela não está atendendo. Então, a ISO também, e a auditoria também faz com que você se obrigue
na auditoria, né, provar que melhorou, então você realmente tem que melhorar. E assim, tu faz a manutenção da tua organização e ela não morre, né, não acaba, enfim, não quebra, né. Bom, gente, então auditoria é isso, né, ela é uma profissão, como eu já disse antes, ser auditor, ele é uma profissão muito, puxado no sentido de que você não consegue ter aquele envolvimento profissional, um envolvimento emocional com seus colegas, então você tem que ter uma estrutura emocional grande, né, porque assim, ó, o colega te vê sempre como, cara, pá, mas se eu falar isso, depois ele pode usar isso na auditoria. Vamos combinar, né? Vocês que trabalham, vocês sabem, vocês estão conversando com um colega e estão contando lá o que que aconteceu de errado. "Ah, o cara lá fez aquela zebra lá, bah, aquele cara lá fez não sei o quê e tal". Conta isso para um auditor. Cara, tu não consegue separar. "Ah, agora ele está contando que eles estão escondendo o refúgio", né. Mas tudo bem, foi aqui na nossa reunião de confraternização, isso não tem nada. Eu vou auditar e vou fazer de conta que não sei de nada, e vou deixar passar. Como que eu vou deixar passar? Não posso, ele está prejudicando a organização. Eu vou lá não dizer assim: "Bom, tá, estão escondendo o refúgio, como é que eu vou fazer? Vou pegar lá, matéria-prima, tanto de matéria-prima tem que ter produzido tanto de produto. Bom, consumiu a mesma matéria-prima e gerou menos produto, onde é que está a diferença? Está no refúgio, onde é que está o refúgio? Aí os caras vão ter que dizer. Então, os colegas vão saber que você pode ir por essa linha, né, então eles vão se afastar, alguns, né, isso não é genérico assim também, né. Mas o auditor ele acaba ficando um pouco mais excluído, né. Ele na verdade ele é muito querido na empresa, por todos, porque ninguém quer que ele dedure, mas sai da empresa, sai da empresa. Vai lá, uma confraternização, vai lá, vai ver se eles vão te convidar para uma, enfim, também não quero, né, aqui, só que esse cara, ele é muito bom para a empresa. Esse cara, para ser um gerente, para ser um coordenador, é show de bola, porque ele conhece o processo, ele conhece todas as nuances, ele conhece como um funcionário pode mascarar. Então, para a empresa isso é uma mão de obra qualificada. E muitos auditores internos acabam sendo promovidos. E auditores externos sendo contratados como gerentes. Né, o cara auditou, sugeriu melhorias e tal, né, depois o cara foi lá buscar ele, porque o cara é bom, né, então tem os 2 lados, tem os 2 lados. E então pessoal, a nossa aula de hoje é sobre auditoria, semana que vem então a gente vai ver sobre outros sistemas de qualidade, agora vocês vão ter uma atividade de fixação de TDE, valendo alguns pontinhos aí já para avaliação semestral, certo? Então tchau para vocês, até a próxima.